Olá, chegamos ao livro de Números, o quarto livro da Bíblia. E antes de continuar, eu só quero te lembrar que nós já retornamos com a venda do nosso material, compartilhando uma palavra que não é minha. Um guia prático de estudo para você aprender a ler, estudar e interpretar a palavra de Deus da forma correta. Gostaria também de falar para você que temos novidades, tesouros para o púlpito. Mais de 20 esboços de ministrações extraídas dos nossos vídeos aqui do nosso canal estão disponíveis no nosso novo material. Por enquanto na versão em PDF, esse aqui eu imprimi só para que eu pudesse te mostrar, mas por enquanto está disponível na versão PDF. Em breve também na versão física, tá bom? Então adquira os nossos materiais, assim você nos abençoa. E se você não puder adquirir, ore por nós para que o Senhor nos sustente. Amém? Hoje nós vamos aprender Números capítulos 1 ao 4. Abra sua Bíblia, leia essa mensagem e que o Senhor nos sustente para que possamos falar diretamente do coração dele. O quarto livro da Bíblia começa falando de Israel, que agora está organizado, separado por tribos, prontos para continuar a caminhada rumo a Canaã. E eu sei que os primeiros capítulos de Números podem parecer difíceis. São listas de nomes difíceis, números, posições, e muita gente acaba lendo sem entender o porquê que tudo isso está acontecendo aqui. Mas quando nós entendemos o motivo dessas listas, nós percebemos algo muito maior. Não é apenas organização, é revelação. Por trás de cada número, de cada tribo, de cada posição no acampamento, existe algo sendo revelado sobre o próprio Deus. Deus é um Deus de ordem, de propósito. Deus é um Deus de estrutura. É Deus quem está dando a posição para cada um ali, deixando cada um no seu devido lugar. E Deus caminha no meio do seu povo, porque a posição do tabernáculo era o centro. Deus está deixando claro ali que ele caminha no meio, mas não caminha de qualquer forma. Nada ali é aleatório. Cada tribo, ela tem o seu lugar específico, cada família tem uma função, cada movimento tem uma direção certa. Porque um povo desorganizado não sustenta a presença de Deus, mas um povo alinhado consegue caminhar com ele. E é exatamente isso que Números começa a nos mostrar logo nos primeiros capítulos. Aqui Deus manda contar os homens aptos para a guerra, mas o ponto não são apenas números, é identidade, é pertencimento, é preparo. Deus não está aqui contando pessoas, ele está organizando um povo que vai avançar daqui para frente. Cada tribo recebe uma posição que fica ao redor do tabernáculo. E aqui nós aprendemos algo maravilhoso. Deus não está apenas no meio do povo, ele é o centro do povo. Tudo gira e deve girar em torno da sua presença. Aprendemos algo importante aqui também. Quando passamos para o capítulo de número 2, nós vemos os levitas, que são separados por Deus, mas não para a guerra. Eles são separados para cuidar da presença, do tabernáculo. Existe aqui um detalhe que nós precisamos lembrar. Eu sei que vocês já sabem, mas é importante nós percebermos que nem todo levita ele era um sacerdote. O sacerdócio ele era específico da linhagem de Arão, ou seja, os descendentes diretos de Arão que podiam exercer o sacerdócio, ou seja, entrar, ministrar, lidar com os elementos sagrados diretamente. Mas todo levita era servo do tabernáculo, ou seja, todo levita tinha uma função específica. Alguns atuavam mais próximos do interior, outros atuavam nas áreas com tarefas externas, ali em áreas externas, mas todos estavam envolvidos com a mesma missão, que era sustentar a presença de Deus no meio do povo. Aqui tem algo muito interessante que precisamos observar. Eram os levitas que montavam e desmontavam o tabernáculo. E toda vez que o povo avançava, o tabernáculo ele precisava ser desmontado de forma cuidadosa, transportado e depois montado novamente. E aquele mapa que foi estabelecido no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos, ele precisava ser repetido várias vezes durante a caminhada até o destino final. Então,
Nada podia ser feito de qualquer jeito. Tudo precisava ser feito com ordem, com reverência e com precisão. Tem um detalhe importante que alguns estudiosos descobriram a refazer esse mapa, que o posicionamento de cada tribo ao redor do tabernáculo faz a ilustração de uma cruz. O mapa, olhando de cima, você vê uma cruz desenhada no chão. Deus é muito perfeito e ele se revela nos mínimos detalhes. E mesmo que essa estrutura do tabernáculo não parecesse tão grande, ela exigia muito trabalho dos levitas. Havia madeira, havia cortina, havia utensílios, coberturas. Cada detalhe precisava ser tratado e transportado com muito cuidado. Ou seja, tinha serviço para todo mundo. Cada levita tinha uma responsabilidade prática, operacional e também profundamente espiritual. Porque eles estavam garantindo que a presença de Deus fosse carregada de forma digna. E isso não é qualquer coisa e nem qualquer serviço. Por isso os levitas não iam para a guerra. Eles não plantavam, eles também não colhiam. E as outras tribos, elas eram responsáveis por sustentá-los. Porque enquanto o povo cuidava da sobrevivência, os levitas cuidavam daquilo que dava sentido à existência do povo, a presença de Deus. E isso nos ensina algo muito forte, muito importante. Nem todo mundo vai estar na linha de frente da batalha, mas todos têm um papel essencial no que Deus está construindo no reino. Todo mundo tem uma função. Descubra qual que é a sua. Porque um povo pode até vencer guerras, mas sem a presença de Deus não sustenta o que conquista. Quando nós juntamos tudo isso, nós percebemos que antes de Deus mandar o povo caminhar, avançar, ele organiza o povo. Antes do movimento vem o alinhamento. Antes da conquista, Deus traz a ordem, porque Deus não trabalha na pressa. Ele trabalha na preparação, no planejamento. E talvez isso hoje já responda algo ao nosso coração. Se Deus ainda não fez nós avançarmos, não é atraso, é alinhamento. Veja o que Deus está exigindo de você antes que Ele te coloque em um nível mais alto. Nos próximos capítulos, o povo vai começar a andar, a nuvem vai se mover, a jornada vai começar. O povo está quase chegando em Canaã. Mas junto com esse movimento, algo começa a aparecer. E não é fora do acampamento, mas é dentro do coração do povo. E é isso que vai definir toda a caminhada daqui para frente. É aqui no livro de Números que você começa a entender coisas que muitas vezes nós lemos e nós não percebemos com a devida profundidade. É aqui que nós vamos entender por que a bênção sacerdotal mais linda da Bíblia, aquela que diz que o Senhor te abençoe e te guarde, não é apenas uma frase bonita. É uma necessidade real de um povo que estava prestes a se perder no meio do caminho. É aqui no livro de Números que você vai entender por que um homem como Balaão foi pago para amaldiçoar Israel e mesmo assim ele não conseguiu. Porque quando Deus decide abençoar, nenhuma tentativa humana ou externa consegue reverter isso. Mas também é aqui, no livro de Números, que nós veremos a parte mais triste da história, ao meu ponto de vista. Um caminho que poderia ser feito em poucos dias, um percurso que duraria alguns meses ou dias, se transforma em 40 anos de deserto. Não é porque Deus mudou a promessa, não é porque o caminho ficou mais longo ou desapareceu. É porque o povo perdeu a capacidade de confiar enquanto estava caminhando. E talvez o mais forte não seja o tempo que isso levou, mas o tipo de caminhada. O povo não avançou, nem mesmo de forma lenta. A jornada foi feita em círculos, andando sem direção. Andaram, caminharam sem chegar a lugar nenhum. Porque
No fim, não é a distância que define o tempo da promessa, é o estado do coração durante a caminhada. E Números vai nos mostrar isso de forma muito clara, confrontadora e necessária. Porque enquanto Deus continua fiel, porque Ele sempre foi e sempre será, o grande conflito dessa história passa a ser outro. Como nós, como o homem, responde à fidelidade de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos sustente. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.